Buenas, meu povo amado! Sejam todos bem-vindos. Mais uma revisão, espero que você esteja bem. A prova é amanhã, então estamos aqui para falar de direito constitucional. Espero que eu possa te ajudar a resolver essas questões, tá? Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Franco e nós já trabalhamos aí com certeza a matéria de constitucional. Você já viu aí algumas aulas minhas aqui no CPC. E estamos aí na reta final, né? Pré-prova, Prefeitura de Viamão, Direito Constitucional comigo. Olha, não é a hora de você aprender a matéria, né? É a hora de você simplesmente relaxar, aproveitar o dia para estudar, para ficar focado na tua prova, tá? É importante que você passe esse período conosco aqui, revisando, os professores vão te dar os gatilhos, né? Te dar os toques aí, ó, estuda tal artigo, estuda tal questão, né? Tal assunto. Então é importante você acompanhar, tá? Faça de tudo para você acompanhar todas as aulas e anotar o máximo possível aí. E principalmente, depois que acabou a revisão, é importante que você vá no teu material, ou seja, lá na Constituição, lá nas tuas anotações e verifique quais são os assuntos que durante o dia você sentiu mais dificuldade. E aí sim a revisão começa a fazer efeito. A revisão começa a surtir, né, o seu real efeito, que é fazer você estudar, fazer você afinar, né, aparar as arestas aí para fins de prova, tá? Tranquilo? Então, foco total. Nós separamos aqui pelo menos uma questão em cada assunto, de cada matéria. E eu espero, né, acertar aí não só o assunto, mas acertar inclusive o artigo, né, da tua questão. Beleza? Vamos lá? Pré-prova então, prova de Viamão, né? Aqui está o nosso edital, princípios fundamentais, artigo 1º ao 3º, não sei porquê, né? Mas enfim, esqueceram do artigo 4º, da administração pública 37 ao 41 e da ordem econômica e financeira, artigos 170 ao 192. E a ordem social, 193, que inclusive foi alterado, né? Até o 232. Caiu matéria pesada, hein? Do artigo, da ordem econômica e financeira. E até o índio, né? Ou seja, até lá o artigo 232. Isso aqui praticamente é um bom caminho andado aí dentro da nossa querida Constituição, né? O artigo 137 e 41 você basicamente estuda juntamente com o direito administrativo, né? E estranhamente nós não temos a matéria principal, que é o artigo 5º, né? O artigo 5º, 6º, 7º, 8º, ou seja, direitos e garantias fundamentais, não veio para nós. Veio só os 3 primeiros artigos, dentro daquilo que nós chamamos de título 1, de princípios fundamentais, uma matéria tranquila que envolve a ADM pública, do 37 ao 41, e aí sim, depois, uma matéria um pouco menos cobrada, mas também prevista aí na Constituição Federal, que é a ordem econômica, a ordem financeira e a ordem social, que é o último título, né, que normalmente cai em prova aí, que é o título 8º da nossa Constituição. Essa aqui é a nossa missão. Então vamos lá, vamos seguir firme e forte. Espero realmente ajudar você nessa caminhada final. Vamos lá. Questões Fundatec da prova aí de 2018, né, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, foi um baita concurso. Mas enfim, vamos lá. No que diz respeito aos princípios fundamentais, gente boa, lembrando sempre que princípios fundamentais é todo o título 1, tá? Quando fala em princípios fundamentais, tu tem que lembrar do artigo 1º, 2º, 3º e 4º, né? O 4º também está lá previsto como princípios fundamentais. O artigo 1º vai trazer para ti os fundamentos. Quais são os 5 fundamentos? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Esses são os 5 fundamentos do artigo 1º. No artigo 2º, nós vamos ter os poderes. Quais são os 3 poderes do Estado? Lembra? Executivo, legislativo e judiciário. E o artigo 3º vai trazer uma ordem, um mandamento, uma norma pragmática, né? Ou seja, não importa quem esteja na cadeira de presidente, nós precisamos focar aí no artigo 3º. Garantir, promover, né? Erradicar, construir, são alguns verbos aí, algumas ações que você precisa conhecer, porque estão lá do artigo 3º, onde nós temos os objetivos da República. Joia? Bom, falou em princípios fundamentais, você vai lembrar dos 3, 4 primeiros artigos aí da nossa Constituição. Vamos ver. No que diz respeito aos princípios fundamentais da Constituição da República, assinala as seguintes afirmações. 1. A valorização do trabalho e da livre iniciativa é considerada expressamente um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E aí, será que a valorização do trabalho e da livre iniciativa
é um dos objetivos? A resposta é não. Valorização do trabalho da iniciativa, isso aqui, ó, nada mais é do que um dos fundamentos, artigo 1º, tá? Artigo 1º da Constituição Federal. Onde está no artigo 1º, se está no artigo 1º é porque é um fundamento e não um objetivo. Então, o número 1 está fora. Muito bem. 2, o pluralismo político. O pluralismo político, repete comigo, pluralismo político, tá? Não é pluralismo partidário, pluralismo político, que é muito maior do que o partidário. O pluralismo político e a soberania são considerados fundamentos. Opa! São considerados fundamentos da República Federativa do Brasil. Sim, eles estão lá onde? No artigo 1º, tá? Artigo 1º da Constituição Federal. Onde estão no artigo 1º? Por estar no artigo 1º. Se estão no artigo 1º, é porque são fundamentos. Então, sim, o item 2 está correto. 3, é considerado princípio expresso das relações internacionais. Esse aqui, pessoal, já é o artigo 4º, tá? Quando fala em princípios das relações internacionais, é artigo 4º. A intervenção para fins humanitários e manutenção da paz. Nós temos, na bem da verdade, a não intervenção, tá? Por mais que faça parte do artigo 4º, o artigo 4º, então, fala da não intervenção, ok? Não intervenção. A gente tá bem estranho, né? Não cobrou o artigo 4º, não cobrou o 5º, 6º, 7º, 8º, que é, né, todo e qualquer concurso cobra direitos e garantias fundamentais. Esse não veio. Mas, enfim, aqui nós temos, então, apenas a letra B, porque só tem o item 2 como correto, tá? Repito. Falou em princípios fundamentais, você vai lembrar dos 4 primeiros artigos. Olha aqui, ó. Princípios fundamentais. Não coloque aqui, pessoal, os princípios do artigo 37. O artigo 37 caiu para ti, ok? Olha aqui, ó. O artigo 37 está aqui. O artigo 37 é onde nós tratamos do LIMP. Lembra do LIMP? Legalidade, impessoalidade, blá, blá, blá. Então, isso aqui é lá no 37. Nós já vamos chegar neles. Calma. Agora, não coloque o LIMP, impessoalidade, eficiência nos primeiros artigos, porque eles não estão ali. Não são princípios fundamentais. Princípios fundamentais são esses 4 primeiros artigos aqui, ó. Ó, onde eu estou desenhando o exoesqueleto aqui para você. Tá vendo, ó? O artigo 1º, artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 3º e o artigo 4º, né? Bom, até onde consta, o artigo 4º então não caiu, né? Ó, o edital parou aqui. Mas o que caiu para você? Caiu esses 3 primeiros aqui. E esses 3 primeiros têm nome, gente. Qual é o nome do primeiro? São os fundamentos, né? Se perguntar para você, tal coisa é fundamento da República? Bom, se ele estiver no artigo 1º, sim. Cidadania, soberania, né, pluralismo político. Isso é fundamento, está no artigo 1º. O artigo 2º trata dos 3 poderes, né? 3 poderes, harmônicos, independentes e harmônicos entre si. Lembra? E aqui nós temos os objetivos. Os objetivos, ok? Muito bem. Para desencargo de consciência, aqui nós temos os princípios internacionais, no artigo 4º. Um artigo muito importante da Constituição, enfim, uma pena que não caiu para você. Esses são os princípios fundamentais. Não tem nada a ver com legalidade, não tem nada a ver com moralidade, nada a ver com o artigo 37. Não confunda os princípios constitucionais aplicados na ADM pública com os princípios fundamentais. Esse sim, previsto nos 4 primeiros artigos, tá? Bom, dito isso, nós vamos evoluir aqui para a próxima questão. Muito bem. Não se constitui um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Ora, a Fundatec, ela tem 2 cacuetes. Primeiro cacuete, perguntas negativas. 90% das questões da Fundatec são negativas. É impressionante. Marque a incorreta. Marque a exceção. Marque aquela que não é. Ou seja, a Fundatec, ela pega questões negativas. Comece a treinar a sua mente desde agora a fazer questões negativas, tá? Ok? E outra, ela começa a colocar também questões
de assertivas. 1, a 2, somente a 3 está correta, a 1, 2, 3 estão corretas. Então, são características aí de cada banca, tá? Você vai enfrentar questões de 1, 2, 3, 4, 5 corretas ou você vai enfrentar questões negativas. Bem-vindos à Fundatec. Muito bem. Não se constitui objetivo. Logo, se eu tenho 5 alternativas aqui, eu vou ter 4 que são objetivos e uma que não é, né? E onde estão os objetivos, Franco? Estão lá no artigo 3º. Lá no artigo 3º. E lá você vai verificar alguns verbos. Quer repetir comigo? Vamos lá. Nós temos lá o construir, promover, né? Erradicar. E o radicar também tem na mesma linha, né? O reduzir. Então são 5. São 5 verbos nos 4 objetivos. Reduzir. Tá? Construir, promover, erradicar, reduzir e garantir. Garantir. Ok? Veja, esses são os verbos importantíssimos que você precisa levar para a tua prova. Garantir, construir, erradicar e reduzir e promover, tá? Bom, é fácil você achar. Quer ver, ó? Promover, garantir, erradicar e reduzir e construir. E aí, ficou fácil? Só de tu entender, só de tu lembrar na hora da prova quais são os verbos que estão lá no artigo 3º. Quais são as ações, quais são os comandos que a Constituição determina para o futuro. Meu amigo, se tu lembrou disso, levou 3 segundos para resolver a questão. 3 segundos. Olha aqui, ó. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Opa, isso aqui está correto, né? É um dos objetivos, então não vou marcar. Prevalência dos direitos humanos, isso não é um objetivo. A prevalência dos direitos humanos é um princípio internacional. Isso está lá no artigo 4º, não no artigo 3º, tá? E lembrando que a tua questão, ela pediu algo que está dentro do artigo, que não está no artigo 3º. Ora, o que não está no artigo 3º é a letra B, tá? Porque não é objetivo da República. Ou seja, é só você verificar quais são os comandos: promover, garantir, erradicar, reduzir e construir. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais. E ainda promover o bem de todos. Bom, esses são os 4 objetivos com os 5 verbos que eu quero que você leve para a sua prova. É só identificar onde não está o verbo ou não tem ali o comando e você vai matar a questão, tá bom? Então a letra B é a nossa resposta correta. Muito bem. Próxima questão, já está aí para você. Relaciona a coluna 1 com a coluna 2, né? Fundamentos da República. Opa, fundamentos da República, né? Ok? Onde está o fundamento? No artigo 1º. Ó, artigo 1º traz os fundamentos da nossa República. Onde estão os objetivos da nossa República? No artigo 3º. Então vai lá, artigo 3º, tá? E mais princípios internacionais, que é o tal do artigo 4º, que sempre vem junto, né? Junto e reunido. Então vai lá, artigo 4º. Muito bem. Fundamentos, independência nacional é artigo 4º, então é 3. Soberania é fundamento, então é 1. A prevalência dos direitos humanos é princípio internacional, artigo 4º. Uma sociedade livre, justa e solidária, isso é um objetivo. Então, se você colocar na ponta do lápis, na sequência, 3, 1, 3, 2, tá? Esta é a sequência da Mega Sena, 3, 1, 3, 2. Onde está isso? 3, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2 é a letra E. Joia? Tranquilão, né? É muito tranquilo. Constitucional, nós vamos gabaritar, vamos dar risada na matéria.
tenho certeza que tu não vai ter problema aí com o constitucional. Pelo menos nos primeiros conteúdos é fácil, tranquilo, né? Dá para dar aquela respirada. Muito bem. Agora chegou a hora de falar dele, do artigo 37. O artigo 37, moçada, ao 41, é uma matéria de direito administrativo dentro do direito constitucional. Ou seja, é a matéria que eu mais amo porque eu vou trabalhar as duas matérias que eu dou aula, constitucional e administrativo. E o artigo 37, do artigo 37 ao 41, me possibilita a trabalhar direito administrativo dentro da Constituição. Olha que maravilha, né? Então é uma matéria que, para quem gosta de constitucional, para quem gosta de administrativo, é uma matéria ímpar, né? Você estuda as duas matérias ao mesmo tempo. Mas enfim, o que pode cair para você? Pode cair os princípios, o famoso LIMP, pode cair concurso, acumulação, pode cair a questão envolvendo greve, sindicato, enfim, teto remuneratório, até mesmo a parte que fala da saída do cargo quando você já é estável, né? Lá do artigo 41. Pode cair qualquer coisa, pessoal, porque tem muito detalhe, muita coisa boa para ser cobrado ali no artigo 37 e 41. Vou te trazer algumas questões aqui para você entender, ó. Assinale a alternativa em que consta apenas princípios implícitos. Olha aqui, ó. Apenas princípios implícitos, moçada. Cuidado, ó. Princípios implícitos. Se a banca colocou no caput da questão que ela quer princípios implícitos, tu não vai colocar o LIMP. Por quê, Franco? Porque o LIMP está escrito, está expresso. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência não estão implícitos, eles estão escritos. Então não é o LIMP que a banca quer outros que não o LIMP. Ou seja, publicidade está expresso, moralidade está expresso, moralidade está expresso, impessoalidade está expresso, publicidade está expresso, legalidade está expresso, o que mais? Impessoalidade está expresso. Olha que maravilha. Só de você, Franco, você matou a questão usando o LIMP. Eu sei. É exatamente isso que eu quero mostrar para você. Você mata a questão sabendo o LIMP, sabendo aqueles princípios que estão expressos. E vai marcar a contrário senso. Você vai marcar aquela que sobrar. Por quê? Porque aquela que sobrou, meu amigo, não tem nenhum princípio expresso. Tá vendo aqui, ó? Não tem nenhum princípio que está escrito na Constituição Federal. Veja, eu não estou dizendo que esses princípios não são aplicados na ADM pública. É claro que razoabilidade, isonomia, olha aqui, ó, supremacia do interesse público, presunção de legitimidade, é óbvio que isso é aplicado e muito na ADM pública. Mas eles não estão escritos na Constituição. E é isso que a banca pediu. A banca não te pediu nada referente ao LIMP, mas você usa o LIMP para poder peneirar e achar aquele que ela quer. Aqueles princípios que não estão escritos. Entendeu? Olha que maravilha. Então você achando o LIMP, você vai riscar esse LIMP e, claro, vai achar aquilo que a banca quer. Os princípios não expressos, tá? Nesse caso, a letra B. A letra B é a nossa resposta correta. Joia? Tranquilão demais, né? Tomara a Deus que venha uma questãozinha dessa e o pessoal vai em peso marcar o LIMP e não é o LIMP que ela quer. Ela quer aquilo que não está escrito. Ora, o LIMP está expresso. Pegue aquele que não está escrito. Tá joia? Muito bem. Questão boa, questão atual. Vamos avançar. Assinale abaixo, analisa as assertivas abaixo. 1. É garantido ao servidor civil e militar o direito à greve, e à livre associação sindical. Moçada, é o seguinte, greve e sindicato. Greve e sindicato. Ó o esqueminha aqui, ó. Pega o esqueminha, tá? Pegue agora o cálice para sempre. Olha aqui. Ó, escreva assim, ó. Servidor civil, servidor militar e servidor policiais.
entenda como policiais, aqui nesse caso, não só a Brigada Militar, tá? Porque a Brigada Militar se encaixa aqui, ó, ok? Mas, como policiais, entenda a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Penal, a nossa SUSEP, e também aqueles que não são polícia, mas se enquadram como segurança pública, que é, por exemplo, a Guarda Municipal, para fins de greve, para fins de sindicato, tá? Muito bem, o que nós temos aqui? A Constituição Federal autoriza a greve e o sindicato para os servidores civis. Então, tu vai meter aqui, ó, um Vzinho. Eu posso fazer greve, eu posso ter sindicato se eu for servidor civil, ok? Para o servidor militar, desde há muito é vedada a greve e é vedado o sindicato. Servidor militar não faz greve e não tem sindicato. Brigadiano não faz greve e também não pode ter sindicato. A Brigada Militar tem associação, mas não tem sindicato, tá? E veja, o STF também proibiu a greve para servidores civis policiais. Então, a Polícia Civil, a SUSEP, o IGP, a Guarda Municipal Metropolitana, tudo isso são servidores civis, porém da segurança pública. E o STF diz que segurança pública não faz greve, seja servidor militar ou servidor civil. Então, greve não cabe para policiais, tá? Mesmo sendo civis. Agora, nada impede que eles possam ter o sindicato. Essa é a diferença. Então, amigo, essa é uma dica fenomenal, espero que você tenha anotado, tá? Anota isso, porque esse quadrinho aqui salva vidas, tá? Muito bem. Voltando para a questão, será que o militar, ele tem direito à greve? Não, ele não tem, então o item 1 está fora, o item 1 está errado, tá? O item 2, os vencimentos do cargo do Poder Legislativo e do Poder Judiciário tem que ser menor, ó, do que o Poder Executivo. Não poderão ser superiores aos do Executivo. Beleza, é isso mesmo, ó. Parabéns aí para o item 2, tá? Então, eu sempre vou ter uma referência de vencimento que é o Executivo. O Executivo está aqui, Legislativo e Judiciário estão abaixo, tá? No que tange ao vencimento, gente. 3. Decreto estabelecerá o caso de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional de interesse público. Não é decreto, isso aqui é algo entregue à lei, tá? Lei, ok? Então, o item 3 está errado. Bom, letra B, né? Só a número 2, só o item 2 está correto. Então, atenção aí para a questão da greve, sindicato, acumulação, teto, concurso, tudo isso que está lá no 37 ao 41. Tá bom? Tá tranquilo? Tá calma? Então, beleza. Vamos seguir firme e forte aqui. Vamos lá. Mais uma questão aí de 37 ao 41. A Constituição Federal, ao definir os princípios e as regras gerais a serem obedecidos pela administração pública, direta e indireta, diz que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Opa! Aqui nós temos uma regra. Vedada a acumulação. Muito bem. Esta é a regra. Todavia, a própria Constituição prevê algumas exceções, com certeza. Lá no artigo 37 nós temos a regra e as exceções. Desde que haja compatibilidade de horário e seja respeitado o limite remuneratório. Isso que é importante, ó. Compatibilidade de horário e respeito ao limite remuneratório, respeito ao teto constitucional por ela estabelecido. Não faz parte da referida excepcionalidade, ou seja, é vedada a Constituição, a acumulação, perdão. Essa é a pergunta, gente boa. Onde é vedada a acumulação? Onde é vedada a acumulação? Mais uma pergunta negativa, hein? Presta atenção na Fundatec, ela é assim mesmo. Veja, é muito tranquila essa questão. Vedada a acumulação, esta é a regra. Porém, nós temos as exceções, né? Quais são as exceções? 2 cargos de professor, 2 cargos de professor, 2 cargos da saúde, um cargo de professor mais
repete, cargo técnico ou científico, tá? Não é 3 cargos aqui, hein? Não são 3. É 1 de professor e 1 técnico ou 1 científico, tá? Toma cuidado aqui, ó, 1 técnico ou 1 científico. Ô Franco, o que é um cargo técnico? É um cargo que a própria lei define como tal. Não é o nome do cargo, técnico judiciário. Um técnico judiciário pode não ser um cargo técnico, tá? Agora, técnico em TI, exige um curso técnico na área de TI. Opa, então é um cargo técnico. Ou um cargo científico. Cargo científico é entendido como aquele que necessita de um diploma, necessita de um ensino superior, de uma área do conhecimento. Se o teu cargo é do nível superior, ele por natureza é um cargo científico, tá? E tu pode acumular com um professor, entendeu? É assim que funciona. Muito bem, são 2 cargos de professor. Então, 2 cargos de professor eu posso acumular, beleza. Então, é uma exceção. Eu vou marcar? Não, eu não quero exceção, eu quero a acumulação vedada. 2 cargos de médico. Opa, 2 cargos de médico são 2 cargos de saúde? Então, beleza, eu vou poder acumular. Eu não vou marcar essa. 1 cargo de médico e o outro técnico. Peraí. 1 médico e 1 técnico não bate. Não bate. Eu quero esta aqui, porque essa aqui é uma acumulação vedada. Entendeu? Ela é vedada. Tá aí o nosso gabarito. E 1 cargo de professor e outro científico é possível. 1 cargo de professor e outro técnico é possível. Então, olha que interessante, meu guri. A banca traz todas as exceções, e ela não te pede as exceções, ela te pede a regra. Tá vendo? A banca, ela tem esse cacuete, essa mania de ficar perguntando a exceção, perguntando a coisa negativa, a marca é incorreta, a marca é aquela que é diferentona. Então, se tu ainda não pegou a manha da banca, vai sofrer amanhã. Vai sofrer. Então, pegue e aprenda de uma vez por todas e vá amanhã sabendo que a tua banca ela vai cobrar questões negativas. Se tu ainda não entendeu a importância disso, ao corrigir as 3 primeiras questões, tu vai perceber que todas elas são questões negativas, tá? Beleza? Então, letra C é a nossa resposta correta. Muito bem. Seguindo, o artigo 41 estabelece que o servidor público estável só perderá o cargo. Esse artigo 41 tem que ser lido e relido, hein? Principalmente que ele fala de servidor público estável. Essa estabilidade, gente, não é tão estável assim, tá? Por quê? Porque o servidor, ele pode perder o cargo, ó. Perda do cargo, mesmo sendo estável, tá? Mesmo sendo estável, nós podemos perder o cargo. Quando que isso vai acontecer, Franco? Em determinadas situações. Por exemplo, numa sentença, ó, sentença transitada em julgado. Um juiz, né, ao julgar, por exemplo, um crime, uma ação de improbidade, por exemplo, vai lá e além de aplicar a pena do crime, a sanção de improbidade, ainda te demite lá do teu cargo. Então é uma sanção possível. Ou através de um PAD. Um PAD que é um processo administrativo disciplinar com contraditório e a ampla defesa, né? Pode até não ter sido um crime ou um ato de improbidade que tu cometeu, mas aquilo se enquadrou como infração disciplinar. Como tal, vai passar por um procedimento administrativo e poderá perder o cargo por isso, desde que seja entregue o contraditório e a ampla defesa, ok? E aí nós temos a comissão de avaliação permanente, que também poderá demitir você através do contraditório e da ampla defesa. O que é essa CAP? Não confunda a CAP com a CAI. A CAI é aquela comissão de avaliação especial, formada no finalzinho do teu estágio probatório, quando você então vai ter o seu futuro decidido por uma comissão. Está apto para o cargo ou inapto para o cargo, igual o operador romano, né? Vive ou morre, ou seja, essa é uma comissão de avaliação especial, formada para ver se você vai passar ou não no estágio probatório. Veja, se eu estou falando que alguém já é estável, essa pessoa já passou do probatório.
Já está lá com 4, 5, 10 anos. Ora, com 10 anos de carreira, você já é estável, ok? Agora, não é por isso que vai deixar de trabalhar. Não é por isso que o teu nível de profissionalismo vai baixar. Porque se ele baixar a tal ponto que é inacessível, que é imperdoável, que traz um prejuízo para o setor público, a comissão de avaliação periódica vai mandar você embora. Tá? Então, muito importante isso, moçada. Mesmo sendo estável, eu posso ser mandado embora pela comissão de avaliação periódica, tá? E aí tem uma situação que não está prevista no artigo 41. Veja, isso aqui está no artigo 41, tá? Isso aqui está no artigo 41. Mas isto aqui não. O corte de gastos. Corte de gastos com o pessoal. Onde está isso, Franco? Está lá no artigo 169. Ó, artigo 169, parágrafos 3º e parágrafo 4º da Constituição Federal, tá? Bom, dito isso, vamos para a questão. Mediante despacho administrativo expresso de imediata autoridade competente que tiver ciência ou notícia de ocorrência de irregularidade. Olha, você ser demitido por despacho, não. Aí não dá, né? Ah, não dá. Despacho não dá. Então, a demissão vai se dar por sentença judicial, por um processo administrativo ou por uma decisão de uma comissão de avaliação periódica, tá? Mas despacho não, aí forçou a amizade. Então, o número 1 está fora. Mediante processo administrativo que lhe seja assegurada a ampla defesa, o Franco, não foi citada o contraditório. Eu sei, o contraditório não está escrito lá, mas pode confiar em mim, tá? Se não está escrito lá ou não está escrito na questão, e está somente a ampla defesa, pode confiar. Então, o item 2 está certo também, tá certo? Em virtude de uma sentença judicial transitada em julgado. O que é transitar em julgado? Não cabe mais recurso. Então, veja, a nossa querida banca cobrou esta e cobrou esta, né? Então, beleza, o item 3 também está correto. Item 2 e 3 corretos, a letra D é a nossa resposta correta. Joia? Não te esquece que mesmo sendo estável, tu pode perder o cargo por sentença transitada em julgado, PAD com ampla defesa contraditório, CAP com ampla defesa contraditório e corte de gastos também lá do 169, tá? Importantíssimo essa parte do 37 ao 41, espero que você tenha revisado aqui comigo e faça esse exercício, leia esses artigos aí, tá? Vamos dar um salto agora, vamos lá para o outro lado do mundo, vamos lá para a ordem econômica constitucional. Ô, parte boa de estudar, hein? Gosto muito de ler essa parte aqui, a parte da ordem social também, enfim. Caiu aí para a Ceasa 2022, a banca vem cobrando todo e qualquer concurso do executivo aí que a banca vem fazendo, vem cobrando ordem econômica. Todo com uma questãozinha aqui, outra colar. Então, cuidado aí com esse item, né? Que começou a ser mais cobrado ultimamente. Teve época que ninguém sabia o que era a ordem econômica. Não tinha a menor ideia que isso existia dentro da Constituição. A partir aí de uns 3 anos, 4 anos para cá, né, as bancas começaram a aplicar e começou a despencar mesmo em 2020 para cá, tá? Depois começou a liberar os concursos aí, ordem econômica, eu lembro que 2018 caiu também, né, para Tribunal de Contas, para Assembleia, mas de lá para cá, parece que sentiu o gostinho, sabe? E a coisa começou a cair bastante, então temos que dominar também esses artigos. Ordem econômica e ordem financeira e também a questão envolvendo a ordem social, que sempre caiu em prova, né, a ordem social. Mas enfim, ordem econômica e constitucional. É correto afirmar que a exploração direta da atividade econômica pelo Estado ocorre de forma excepcional. Olha que maravilha, já é a nossa letra correta. Moçada, o Estado, ele não é criado, não foi pensado para prestar atividade econômica. A atividade econômica do Estado é possível, sim, de forma excepcional. Porque a atividade econômica, ela é, em regra, entregue para o mercado. Ela é algo entregue ao mercado.
ou chamado segundo setor. É o segundo setor que lida com o dinheiro, com os pilas, tá? É o segundo setor que tenha essa essência lucrativa. O Estado até pode desempenhar atividade econômica, mas não é o ânimos, não é a essência do Estado. O Estado ele é criado para prestar serviço público, ponto. Essa é a função principal do Estado. Também nós teremos algumas empresas prestando serviço público, mas aí também há exceção. Percebe? Então, o Estado, ele de forma excepcional atua na iniciativa privada e a iniciativa privada, de forma excepcional, também atua no setor público. Então, eles vão fazer esse X aqui, eles vão se cruzar. Mas cada um é criado para uma finalidade, ok? Mercado, segundo setor, desempenha atividades lucrativas, atividades econômicas. Primeiro setor, chamado Estado, você vai criar ele para desempenhar serviços públicos. Então a letra A está correta. Muito bem. A exploração da atividade econômica pelo Estado ocorre de forma excepcional. Beleza. Ah, mas e o Banrisul? Pois é. O Banrisul é uma exceção. Entendeu? É uma exceção. O Rio Grande do Sul, ele é muito maior que o Banrisul. O Rio Grande do Sul, ele tem uma função primária, principal, que não é emprestar dinheiro para os outros, entendeu? Não é criar banco. Isso é possível? É, vide o nosso Banrisul. Mas isso é uma exceção, gente, exceção. Muito bem, letra A foi para conta. Letra B, é vedada a existência de monopólios da União. Não, peraí. Existem monopólios federais, né? A Petrobras é um, né? A questão do petróleo é monopólio da União. Então, é possível? Sim, é possível. Não é vedado. Então, está errada a letra B. C. A prestação de serviços públicos é exclusiva do Estado, sendo vedada a sua concessão. Veja, ó, não é vedada, porque assim, eu lembro que eu falei para você que excepcionalmente particulares irão prestar serviço público? Porque serviço público é, em regra, prestado pelo Estado, mas nada impede, em determinadas situações, de também serem prestados pela iniciativa privada. Então não é vedado, é possível. Letra C está errada. Letra D. A atuação do Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica é exercida por meio de funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo estas determinantes tanto para o setor público como para o setor privado. Essa é uma pegadinha muito clássica. Veja, o Estado ele vai atuar como fiscalizador, como incentivador, como planejador, né? Função de fiscalização, incentivo e planejamento. Por quê? Porque o Estado ele não vai desempenhar diretamente a atividade econômica, ok? Ele só vai atuar de forma regulamentatória. Ele vai criar as tais agências reguladoras, ANEEL, Anatel, ANAC, ANTAC, ANTT, ANA, ou seja, em cada setor, gás, transporte, água, energia, vai ter uma agência reguladora, fiscalizadora, entendeu? E veja, essas funções de fiscalização, incentivo e planejamento são determinantes não para o setor privado, tá? Não para o setor privado. São indicativos para o setor privado e determinantes para o setor público. Essa letra D está fora. As empresas públicas e sociedade economia mista, as chamadas estatais. A sociedade economia mista e as empresas públicas são chamadas de estatais. Gozam de privilégios fiscais destinados a essa espécie. Não tem privilégio. Por quê? Porque não tem como você concorrer no setor privado, ganhar dinheiro como o privado ganha, desempenhar atividade econômica como é no segundo setor, e entregar as prerrogativas do primeiro setor. Em outras palavras, Caixa Econômica, Banrisul, Banco do Brasil, Petrobras, ou seja, as empresas estatais que desempenham atividade econômica não podem ter privilégios não extensíveis ao mesmo setor, porque não teria como ter competição. Imagina como seria o Banrisul, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica,
se esses bancos públicos tivessem benefícios, privilégios que Itaú, Bradesco, enfim, Santander não tivessem. Ou seja, fere o princípio master do direito privado, que é igualdade, de forma horizontal, concorrência, entendeu? Então, essas estatais que desempenham atividade econômica não podem ter privilégios. Privilégios são extensíveis a estatais que prestam serviço público. Algumas estatais podem ter privilégios? Podem. Correios, por exemplo. Por que os Correios têm privilégios e a Caixa Econômica não tem? Se as duas são empresas públicas federais? Ora, os Correios é uma empresa pública federal que presta serviço. A Caixa Econômica é uma empresa federal, uma empresa pública federal que desempenha a atividade econômica. Entendeu? Então, claro, não vai ter privilégio. Fechou? Próxima, vamos lá. Fica firme e forte aí comigo, ó. Artigo 170. É correto afirmar que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano. Sim, valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Isso aqui você viu lá no artigo 1º, fundamento. Tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, e dever de observar os seguintes princípios. Número 1, letra A. Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Sim, ô Franco, tu tá falando que eu tenho favorecimento, tratamento favorecido a certas empresas? Sim, empresas de pequeno porte. As empresas de pequeno porte e mais as microempresas também. Microempresas. Tá? Vide a lei 123, né? A lei 123, salvo engano, é a lei das micro e pequenas empresas. Beleza? Se não me engano, a LC 123 é do ISS. Mas enfim, nós temos a lei das MS e das microempresas, das empresas de pequeno porte. E sim, elas têm favorecimento. Letra A é a nossa resposta. Letra B, protecionismo e soberania nacional. Não tem protecionismo. Erradicação das desigualdades regionais e sociais. Moçada, essa não é um princípio. Esse não é um princípio. Não é um princípio. Erradicação das desigualdades regionais e sociais. Vamos diminuir as desigualdades, né? Mas não é um princípio do nosso artigo 170. Defesa do meio ambiente. Opa, com certeza. Inclusive, mediante o mesmo tratamento para empresas conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços de seus processos de elaboração e prestação. E aí? Será que isso é princípio? Ó? Inclusive, mediante o mesmo tratamento diferenciado para empresas conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços que seus processos de elaboração e prestação. Por que isso? Porque tem empresa que polui mais, tem empresa que polui menos. Então, vão ter tratamentos diferentes, não iguais. Letra D está fora. Letra E, livre concorrência. Isso aqui é um mantra do setor privado. Livre concorrência. Assegurado a todos o irrestrito exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização. Não, peraí. Nós vamos ter que seguir, sim, certas normas, certas regras. Tem produtos que o Brasil não pode vender. Tem produtos que o Brasil não pode sequer produzir, né? Então, você pode até iniciar uma atividade econômica e vai precisar seguir, sim, orientações aí das agências reguladoras, por exemplo, tá? Então, muito cuidado aí com a letra E. É a nossa letra A. Resposta correta, letra A. Muito bem. Próxima. De acordo com o artigo 172, a lei disciplinará com base no interesse nacional os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará as remessas de lucro. Muito bem. Copia e cola aí do artigo 172, né? Considerando a classificação das normas constitucionais quanto à aplicabilidade, é correto afirmar que o referido dispositivo constitucional traduz uma norma de eficácia. Bom, aqui nós já tratamos uma norma de eficácia limitada, porque depende de lei, gente. Tá uma questãozinha um pouco fora de mão, mas só para explicar para você, ó. A lei disciplinará. Quando eu falo que uma lei vai disciplinar, ora,
é uma norma de eficácia limitada. Por quê? Porque é um direito, é um instituto previsto na Constituição ainda não regulamentado. Quando eu tenho um direito, um instituto, um órgão a ser criado, mas ainda não foi, quando eu entrego isso a uma lei futura, então eu tenho uma norma constitucional de eficácia limitada, que é o caso aí do artigo 172, tá? Só para contar o caso para ti. Muito bem, próxima. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, ó, mais uma vez, ó, valorização do trabalho humano e também na livre iniciativa, né? Tem por fim assegurar a existência digna conforme os ditames da justiça social. Bom, quais princípios estão aqui presentes e quais não, tá? Porque, mais uma vez, a banca quer a exceção, ou seja, marca para mim aquela alternativa que não traz um princípio da livre concorrência, ou da questão da ordem econômica e financeira, perdão. Muito bem. Letra A. Defesa do consumidor é um princípio? É. Defesa do consumidor é um princípio, então eu não quero, vou marcar, não quero porque eu quero uma alternativa que não é princípio da ordem econômica. Defesa do consumidor é um princípio. Defesa do meio ambiente, inclusive de um tratamento diferenciado, tá vendo aqui, ó, tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços de seus processos elaborados e prestação, né? Então aqui também tá ok. Autodeterminação dos povos, meu amigo. Autodeterminação dos povos, que está lá no artigo 4º, não tem nada a ver com o princípio da ordem econômica e financeira. Isso é um princípio internacional lá do artigo 4º, não tem nada a ver com o artigo 170, tá? Então, a letra C não tem nada a ver aí com a questão do artigo 170 a 192, que trata de ordem econômica e financeira. Soberania nacional, soberania nacional é um princípio. E função social da propriedade também, tá? Então, olha que maravilha. Através da questão, tu já vai estudando quais são os princípios da ordem econômica. Tá vendo, ó? Então, aqui você já vai pegando a manha, ó. E aquilo, claro, que a banca coloca aí para iludir você, né? Mas iludiria, né? Agora você já está preparado. Muito bem. A letra C é a nossa resposta correta. Próxima. Analista jurídico da nossa PGE-RS. Grande PGE. Considere as seguintes assertivas sobre a saúde pública. Moçada, nós já avançamos agora para ordem social, né? E aí dentro da ordem social, tu tem que lembrar que a ordem social é um título longo, é um título muito heterogêneo, que você vai ter lá saúde, educação, lazer, esporte, meio ambiente, índio, família, idoso, comunicação social, você vai ter lá previdência, assistência, quer dizer, é um balaio de gato, onde nós temos que, né, ir tateando aos poucos, tá? Então eu coloquei algumas questões aqui, pode cair questões de saúde, pode cair questões de educação, pode cair questão de assistência, né? Ou seja, caiu a ordem social completa. O que eu posso fazer? Então, tem que ir lá e dominar o título 8º. Considere os seguintes assertivos sobre a saúde, consoante a disposição da Constituição Federal. O SUS, grande SUS, Sistema Único de Saúde, será financiado nos termos do artigo 195, além de outras fontes com recursos do orçamento da Seguridade Social, claro, né? Porque tudo que é dinheiro da saúde, da previdência e da assistência, ou seja, o dinheiro da previdência, da assistência e da saúde, da paz, está lá no orçamento da Seguridade Social da União, dos estados, do DF e dos municípios, ok? Certo? Certo. Então, esse item aqui está perfeito. Muito bem. A União, Estado, DF e município devem destinar as ações de saúde, olha aqui, ó, anualmente, meu Deus, anualmente, no mínimo 18%. Não, 18%, pessoal, é para educação federal. Tem nada a ver aqui. Quando você fala em saúde, é 15% para a União. 15% para a União. Então não tem nada a ver aqui com 18%. E é mensal, hein? Não é anual não, tá?
A participação da comunidade é uma das 3 diretrizes do SUS. Sim, então participação da comunidade é uma das 3 diretrizes do SUS. Perfeito, ok. Gestão descentralizada, participação da comunidade, foco aí na prevenção da saúde, né? Prevenção das doenças, prevenção das doenças e a saúde preventiva. Mas enfim, ficamos então com a 1 e a 3. 1 e 3 está aqui na letra C. Tá bom? Muito bem. Sobre a educação. Opa, educação é bom, hein? Vamos ver se cai educação para nós aí. Sobre a proteção da educação, assinala a alternativa correta. Joia, vamos ver. O STF declarou inconstitucional o ensino religioso nas escolas públicas, ainda que sua matrícula seja facultativa. Negativo. Não é inconstitucional exatamente por quê? Porque a matrícula é facultativa. O STF declarou constitucional. O STF declarou constitucional o ensino religioso nas escolas públicas, mesmo porque a sua matrícula é facultativa. Não caia nessa brincadeira. O ensino religioso, mesmo que confessional, é possível, é constitucional. Por quê? Porque a matrícula é facultativa. Como a banca disse que é inconstitucional, a letra A está errada. Letra B. Letra B, vamos lá. Os estados atuarão no ensino fundamental e na educação infantil? Não, os estados não. Os municípios atuarão na educação infantil e no ensino fundamental, tá? Não os estados. Isso aqui é competência municipal. Municípios, ok? Municípios, não estados. A letra B está fora. Letra C. A União aplicará anualmente, nunca menos que 18%, os estados, DF e municípios, 25%. Opa, agora sim, 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente das transferências, manutenção do ensino. Muito bem. Esta é a nossa letra correta, ó, tá? Mas a tabelinha é assim, gente, ó. Assim é que funciona, ó. Estados e municípios. A União vai dedicar 18% e estados e municípios 25% para a saúde, tá? Fechou aí a questão da letra C. Letra D. O STF decidiu que compete aos pais a decisão sobre o ensino domiciliar, o homeschool, reconhecendo um direito público subjetivo do aluno ou de sua família ao ensino domiciliar, homeschool, independentemente de previsão legal. Pessoal, a banca trocou. Nesse caso aqui é inconstitucional, tá? Então, é inconstitucional exatamente porque não tem lei regulamentando o homeschool. Então, o STF disse que não é possível o homeschool, não é possível o ensino domiciliar apenas, porque não tem lei que regulamente, tá? Então, a letra D está fora. Apenas as universidades públicas são obrigadas a observar o princípio da indissociabilidade entre ensino e pesquisa. Não, todas as universidades têm essa autonomia financeira de gestão e também tem o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, não é apenas as públicas, e sim todas as faculdades. Ficamos com a nossa letra C. Letra C, fica firme aí, vamos lá. Considerando as disposições constitucionais sobre a Seguridade Social, assinale a alternativa correta. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência. Olha, já marcamos aqui, ó, é a nossa resposta correta. Lembra que eu falei para você? Olha aqui, ó, pega o bisuzinho aqui. Quando você fala em seguridade social, é só fazer o triângulo. Previdência, assistência e saúde. É a famosa PAS. Sendo que essas duas aqui são direitos não contributivos, não precisa dar um pila para o governo para você ter assistência e saúde, e a
previdência é contributiva. Contributiva. Logo, se você não contribuir, não terá benefícios previdenciários. Mas mesmo sem contribuir, você terá benefícios de saúde e de assistência, tá? Perguntou quais são os direitos elencados na Seguridade Social. Seguridade Social é formada pela PAS, Previdência, Assistência e Saúde. Repete comigo. A Seguridade Social tem a PAS, Previdência, Assistência e Saúde. Ó, falou em Seguridade, você diz PAS, Previdência, Assistência e Saúde. Nossa letra A é a letra correta. Muito bem. Letra B. O financiamento da Seguridade Social será realizado pela União com recursos arrecadados majoritariamente com imposto sobre a renda e proventos. Não, nós temos várias fontes, né? Não vou ficar aqui discutindo fontes que eu acho que não vai cair para você. A União não possui obrigação constitucional de investimento mínimo em saúde. A União, sim. A União tem que investir 15% pelo menos, tá? Se perguntar assim, quantos por cento a União vai investir? Pelo menos 15% da sua receita corrente líquida. 15%. Em saúde, tá, gente? Falou, ó, União vai gastar 15% em saúde. Esta é a tua resposta. A União gasta, no mínimo, 15% em saúde. Muito bem. Vamos lá. Letra D. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, desde que prestados por entidades filantrópicas e... Deixa eu colocar aqui, ó. Isso aqui é anual, tá? Anual. O que é mensal é aquele projeto da assistência social que é facultativo para os estados DF. Agora estou lembrando aqui. Anual. Ok. A assistência à saúde é livre na iniciativa privada, desde que prestados por entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos. É vedado o acesso ao Sistema Único de Saúde por entidades com fins lucrativos. Não. É vedado? Não é vedado, tá? Eu só não posso liberar dinheiro público para empresas com fins lucrativos que prestam saúde. Eu até posso liberar convênio de dinheiro público para entidades privadas que desenvolvem saúde, mas não pode ter fins lucrativos, tá? O SUS, ele até tem uma liberação, um convênio com empresas com fins lucrativos, só que é sem liberação de verba, é só o convênio, só a parceria. A assistência social, será prestada a quem dela necessitar mediante pagamento. A assistência social não é contributiva. Não precisa pagar taxa, não precisa pagar imposto, não precisa pagar contribuições, tá? Não precisa. E os estados e o DF podem facultativamente colocar mais 0,5% dos seus orçamentos na assistência social, tá? Lembre-se desse fundo da assistência social que é voltado somente para estados e DF. É facultativo aí para estado e DF. E é somente para assistência social, tá? Muito bem, é a nossa letra A. Bom, é a nossa última questão. Vamos lá para a parte final? Sim, vamos para a parte final. Os aposentados pelo RGPS, Regime Geral de Previdência Social, não tem direito a pagamento de gratificação natalina. Tem, o 13º vai cair até o dia 20 de dezembro para os velhinhos. Então, todo mundo vai ganhar 13º, tá? Letra A está errada. Letra B, tem direito a pagamento de gratificação natalina? Tem. E terá por base os proventos do mês de dezembro? Sim. Opa! Letra B, nossa resposta é correta. Poderão ter renda mensal inferior ao mínimo? Não, não podem. Tem direito reconhecido por lei à desaposentação? A desaposentação não é um direito. Pelo amor de Deus. Tem o direito reconhecido pelo STF de desaposentação? Não também, tá? O direito é a não desaposentação. Bom, moçada, encerramos. Espero que você fique bem, faça uma boa prova. Nós demos aqui uma corrida, né? Enfim, para mostrar para você tudo aquilo que está no seu edital. Um edital um pouco estranho, sem ter direitos fundamentais, né? Pulando dos princípios fundamentais lá para o 37, depois foi lá para a ordem econômica, depois foi lá para a ordem social. Mas enfim, vamos trabalhar aquilo que está no teu material, aquilo que veio no teu edital, tá? Faça uma boa revisão, concentra e só deixa para passear com cachorro, com mulher, com marido depois da prova, tá? Agora é foco total, concentração na sua prova.
Faça isso. Faça valer a pena. Ok? Um abraço e fique com Deus.